Fala galera, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai ver como construir um dashboard de vendas do zero aqui dentro do Metabase. Então não só a gente vai ver um pouquinho como brincar com dashboards dentro da ferramenta, mas a gente vai ver também um pouquinho de teoria de criação de dashboards, né? Então vamos começar. Aqui dentro do Metabase, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no início, a gente vai vir em novo, coleção, e a gente vai criar uma nova pasta, né? Uma nova coleção que a gente vai chamar de vendas. Essa é a pasta de vendas aqui. Então, pasta em que guardamos todas as queries e dashboards do time de vendas. Beleza, então aqui está a nossa pastinha de vendas. E agora a gente vai criar um novo dashboard dentro dessa pasta, que eu vou chamar de dashboard de vendas. Perfeito. Então o dashboard está criado, está aqui vazio. E agora? O que a gente faz? Bom, dá um passo atrás e vamos falar um pouquinho sobre criação de dashboard. Criação de dashboard. Vamos lá, o dashboard ele é só uma ferramenta. A gente não pode esquecer isso. O dashboard ele não resolve, não é por si só a resolução de um problema. Ele é uma ferramenta para nos ajudar a resolver um problema. Então a gente tem que sempre lembrar da necessidade que fez a gente pensar em construir um dashboard. Qual o problema que a gente está querendo resolver? Esse problema pode ser falta de visibilidade de número de vendas, falta de visibilidade de número de pessoas atuando no time, de como que está a produtividade do time. Geralmente é falta de visibilidade de alguma coisa, né? Então a gente tem que primeiro entender qual que é o problema que a gente quer resolver, porque é muito fácil se perder quando a gente está criando um dashboard, muito fácil se perder nas métricas e nos gráficos bonitos. Então tem que ter isso em mente o tempo todo. Segundo lugar, a gente tem que conhecer os dados que a gente vai trabalhar. Quais dimensões a gente vai ter para trabalhar? Quais dimensões a gente vai ter para poder identificar as métricas? Então, o primeiro passo, eu já comecei criando o dashboard aqui, mas o primeiro passo é a gente ir nas nossas tabelas que vão ser usadas para a criação desse dashboard, tá? Então, a gente vai vir aqui em explorar os dados, entrar no Sample Database, que é um banco de dados que vem instalado já padrão no Metabase. Tem vídeos aqui no canal ensinando a instalar o Metabase. E a gente vai usar aqui, primariamente, a tabela Orders, que é a tabela de pedidos. Essa tabela, ela tem o ID aqui da transação, ela tem também o ID do usuário, ou seja, da pessoa que comprou, né? Que fez esse pedido, o ID do produto, o subtotal, as taxas, né, impostos, o total da compra, se foi dado um desconto, quando que essa compra ocorreu e a quantidade desse produto aqui que foi vendida, beleza? Perfeito. Então agora a gente já conhece mais ou menos os dados. Aí, essa é a hora de começar a identificar as dimensões para a gente trabalhar. Vamos lá, o que é uma dimensão? Uma dimensão é basicamente um componente aqui da nossa transação que vai ajudar a gente a identificar, a descobrir mais informações sobre essa transação de alguma forma. Por exemplo, a transação aqui que a gente está preocupado é esse total, é o total de vendas, né? Já que se trata de um dashboard de vendas. Se a gente olhar, por exemplo, para a coluna Product ID, que é o ID que identifica o produto vendido, o que essa coluna pode ajudar a gente a identificar? Bom, pode ajudar a gente a identificar quais produtos são mais caros, por exemplo, quais os mais baratos. Isso nos dá uma dimensão de ticket médio por compra. Essa coluna também ajuda a identificar quais os produtos que mais saem, né? Que tem mais vendas, mais procura, e quais os que tem menos, porque às vezes quando a gente for fazer um revamp de estoque, né? For mexer no catálogo, precisa saber quais os produtos que mais vendem, quais os que menos vendem, para fazer uma rotação ali de catálogo. Então
essas dimensões, entender as dimensões é entender quais métricas cada coluna disponível na tabela podem ajudar a gente a desvendar, né, a descobrir. Beleza, então só a coluna de produto já ajuda a gente a descobrir um monte de coisa. A coluna de data, por exemplo, é uma coluna muito comum, porque a gente vai querer ver quanto que está o faturamento mês a mês, né? O faturamento ao longo dos meses, lá num gráfico de linha, com linha de tendência, todas essas coisas. Então, essa coluna dimensão também, essa coluna de data também é uma dimensão muito importante. Identificar as métricas é logo que eu já estava fazendo aqui com a coluna do produto, né? Quais métricas essa coluna pode nos fornecer e quais métricas a gente quer visualizar para ajudar a resolver o nosso problema, beleza? Então, aqui já vai outro ponto, né? Perceba que a gente fala muito de identificar métricas, identificar o que a gente quer resolver, e isso já grita a necessidade de ter alguém próximo, alguém da área, estando próximo de quem vai construir o dashboard. Então, sempre ter alguém da área que usará o dashboard próximo do responsável pela sua criação. No caso, é você, né? Você que está vendo esse vídeo. Claro, você pode estar vendo esse vídeo só para aprender a fazer um dashboard pessoal, de um projeto pessoal no Metabase, mas eu não gosto de desperdiçar conhecimento. Já que a gente está falando de criação de dashboard, por que não dar essas dicas, né, do conhecimento que eu juntei ao longo do tempo nessa profissão? Então, lembre-se disso. A pessoa que vai usar o dashboard é a pessoa mais importante para te dizer o que tem que ter nele, independente do seu know-how, do seu conhecimento. O cliente, né, no caso essa pessoa será cliente do seu produto, ela sempre tem que estar envolvida no processo. Beleza, vamos lá então. Vamos supor aqui que as métricas que a gente vai querer identificar são vendas, faturamento, né, melhor dizendo, faturamento, número de itens vendidos, porcentagem de impostos pagos. Então, quero saber quanto do total aqui da compra está sendo de imposto. O que mais que eu posso querer ver aqui, né? Bom, eu posso querer ver valor médio por venda. Valor médio por venda, né? Então eu tenho aqui o valor de cada venda, eu posso querer ver o valor médio por venda. Quantidade média de itens por venda, certo? Então aqui a gente já está conseguindo dividir em algumas dimensões, né? Por exemplo, a dimensão do total ali, da coluna total, que é a dimensão do faturamento, a gente tem o faturamento total do período, faturamento mês a mês, que mais? Tendência do faturamento, meta de faturamento, tudo isso a gente pode querer ver. Que mais? Cara, tem bastante coisa aqui que a gente pode pensar. Mas como tem outras dimensões, vamos partir para elas. Itens. Quantidade de itens vendidos. Quantidade média de itens por venda. Que mais? Itens mais vendidos, né? E itens menos vendidos. Bom, então itens, vamos parar por aí. Porcentagem de impostos pagos. Então a gente pode querer ver essa porcentagem de impostos mês a mês, porcentagem média de impostos por venda no período, né, no período todo. De impostos, que mais que a gente pode ver? Bom, a gente pode querer ver o total em grana de impostos pagos no período.
Que mais? Tá bom, né? Então aqui a gente conseguiu dividir aqui três dimensões legais e as suas devidas métricas que a gente vai acompanhar, beleza? Então a gente pode seguir daqui. Uma outra dica, agora uma dica de visualização de dados. Em visualização de dados, a gente geralmente consegue separar como que a gente vai visualizar esse dado, né? Se a gente for visualizar ele em categorias, por exemplo, produtos, existem diversos produtos da categoria limpeza, alimentação, higiene pessoal e etc. Se forem poucas categorias, tipo umas 5, 6, 7, geralmente um gráfico de pizza resolve legal assim o nosso problema. Por quê? Não só a gente consegue ver quanto que uma categoria de produtos vendeu a mais que as outras, mas a gente consegue facilmente ver quanto que isso significa do total. Então, se a categoria limpeza lá toma metade da pizza, a gente sabe que não só ela vendeu mais que alimentação e higiene, mas que ela vendeu 50% dos produtos, né? 50% dos produtos vendidos era dessa categoria. Então, o gráfico de pizza ele diz bastante sobre os dados. Muita gente não gosta de usar, né? Gráfico de pizza ou de rosquinha, né? Que é a mesma lógica, só que a rosquinha tem um furo no meio. Dados no tempo. Dados no tempo também é outro must, é algo que tem que ter, não tem como, porque é muito utilizado para acompanhar a tendência e fazer comparação. Por exemplo, vendas, né? Faturamento. Faturamento ao longo do tempo é algo super importante, porque geralmente as empresas têm metas mensais, metas semanais, então junta visualização de metas com faturamento. E aqui, gráficos de linhas geralmente são muito bons para isso, tá? De linhas, especialmente quando a gente quer também analisar a tendência. E gráficos de barras geralmente é mais utilizado quando a gente quer fazer uma comparação rápida entre os dados, tá? Mas os dois dizem quase a mesma história, mas geralmente tem essa preferência aqui por gráfico de linha quando a gente quer olhar também a tendência. Totais, a gente com certeza vai querer ver alguns totais, né? Como, por exemplo, faturamento total num certo período, itens, quantidade de itens vendidos num certo período. E geralmente a visualização que a gente usa para isso é só um número mesmo, um número grande. Metas, meta de vendas. Geralmente a gente usa barra de progresso ou um gráfico de linha dizendo só quantos por cento da meta a gente bateu em cada mês, beleza? Então, com essas informações agora na mão, agora sim podemos ficar aqui nesta partezinha aqui das métricas e irmos para o nosso dashboard. Então, vou abrir aqui a barra lateral, voltar para a nossa pasta de vendas. E aqui, dentro dessa pasta de vendas, é onde a gente vai deixar todas as queries, todas as consultas, as perguntas que a gente precisar para utilizar no nosso dashboard. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar todas as perguntas antes da gente ir para o dashboard, beleza? Então, agora que a gente já tem as métricas, vamos lá. Pergunta 1. A gente vai entrar aqui, Sample Database, tabela Orders, e a gente vai querer pegar o faturamento total do período. Bom, faturamento total do período. Então, a gente precisa vir aqui em Sumarizar, clicar em Soma, clicar em Total. E aqui a gente quer agrupar por alguma coisa? Não, porque a gente quer o faturamento total. E a gente clica aqui em Visualizar. Então, esse é o faturamento total de todos os produtos vendidos que estão na nossa tabela. Como eu disse, a gente vai querer o faturamento total do período. Então, isso implica que vai existir um filtro de data, certo? Não falamos de filtros nos dashboards, também é algo importante, porque eu quero deixar essa parte de filtros para quando a gente estiver dentro do dashboard em si. Mas já é importante pensar nisso. Beleza. Tá aqui o total. Vou salvar como faturamento total. Faturamento total. Já está aqui na pasta de vendas, porque foi lá que eu iniciei a pergunta. Então fica como padrão. Beleza.
Aí, basta ver se a gente quer fazer alguma modificação nesse número. Eu quero fazer alguma modificação nesse número. Por quê? Ele está no padrão americano, né? Separando milhar com vírgula e decimal com ponto. Eu quero o padrão brasileiro. Além de que ele não tem um prefixo aqui de dinheiro, de moeda, né? Então eu vou clicar aqui nesse, nessa engrenagem. O estilo de separador eu vou mudar para o estilo brasileiro. E aqui em estilo eu vou mudar para moeda. E vou selecionar o Brasil, aqui, ó, Brazilian Real. Vou dar um feito. E agora sim parece o que a gente quer mostrar de fato, né? Vou substituir a pergunta original, então ele vai sobrescrever o que já estava salvo. E voa lá. Belezinha. Agora a gente vai para o faturamento mês a mês. Então, novamente, novo, pergunta, sample database, orders. Agora sim, a gente vai pegar a soma do total, porém, vamos agrupar pelo created at. E aqui já está até por mês, mas se eu clicar aqui, ó, eu posso mudar esse drill down. Eu posso pegar o faturamento por minuto, hora, dia, semana, o que eu quiser. Mas no caso a gente vai deixar como está e pegar o faturamento mês a mês. Perfeito. Vou clicar aqui em visualizar e ele automaticamente ele já mostra para a gente em gráfico de linha. Então o que que a gente pode fazer? Vamos clicar aqui. A gente pode alterar algumas coisas, como colocar uma linha de meta, colocar uma linha de tendência, mostrar valores nos pontos. Então, mostrar valores nos pontos, ele escolhe alguns pontos que não fique tudo amontoado e mostra quanto foi aquele valor. Daí a gente não precisa ficar referenciando ao eixo o tempo todo. Eu acho isso daqui maneiro. Eu gosto de usar essa configuração. Mas vamos clicar aqui no soma de total nesses três pontinhos e arrumar a mesma coisa que a gente arrumou no outro. Consertar o separador e consertar o estilo. Vou colocar Brazilian Real também. Perfeito. Aqui a gente pode até escolher o número de casas decimais. Vou pôr. Cara, como a gente está falando de dezenas de milhares aqui, eu vou colocar zero casas decimal. Fica mais fácil de enxergar o número. Vamos ver se isso melhora ou piora a nossa situação. Piora porque ele vai querer mostrar o número completo, ao invés de mostrar o número na notação científica. Então, no caso, foi ruim, me arrependo, vou tirar daqui, vou colocar um. É, piorou. Vou deixar automático que ele sabe o que fazer melhor do que eu. Beleza. Bom, o que mais que a gente pode mudar? A gente pode mudar o que está escrito no eixo, né? Está escrito soma de total, eu quero mudar para faturamento. Então, eu clico aqui em eixos. Aqui eu posso mudar para mês, já que eu estou mostrando mês a mês. E aqui eu posso mudar para faturamento. Tem algumas outras coisas que você pode mudar no eixo aqui, né? Aqui, ó, tira as linhas e tal. Aqui embaixo você pode rotar 45 graus, 90 graus, ou deixar do jeito que está mesmo, ou deixar mais compacto, né? Você pode deixar mostrando tudo ou deixar mais compacto. Eu vou deixar mais compacto. Aqui na exibição também eu quero mudar alguma coisa. Eu quero colocar uma linha de tendência. Então, para a gente poder enxergar a tendência. E também quero pôr uma linha de meta. Será que é muito? Então, vou colocar aqui uma meta de, sei lá, 25 mil. Essa é a meta. Para a gente poder ver mês a mês se a gente está batendo a meta. Show de bola. Então, aqui esse gráfico ele já diz bastante coisa, né? Já tem a tendência, uma linha de meta e já diz aqui mês a mês o faturamento. Perfeito, já vou salvar. Vou colocar então faturamento mês a mês. Vou mudar aqui para pasta de vendas, clicar em salvar. Agora não. Perfeito. Bom, a tendência do faturamento nós já cobrimos e a meta de faturamento nós já cobrimos também. Tudo em um gráfico.
Então é o que eu disse, a gente tem que resolver o problema. Se esse daqui foi o problema apresentado, então esse está resolvido. Quantidade de itens. Bom, vamos lá. Então agora a gente está no próximo, na próxima dimensão, dimensão de itens. Número de itens vendidos. A gente pode usar também que orders, soma de. Aí aqui a gente vem quantity, soma da quantidade, né, de itens. Vou dar um visualizar, ele já vai me mostrar o número total. Novamente, vou só mudar o separador. Você pode mudar o separador aqui no Metabase de forma mais definitiva também. Acho que a gente vale até a pena fazer isso. Clicar em salvar. Eu vou chamar número de itens vendidos. Salvar aqui dentro de vendas. Vou apertar salvar. Se você vindo aqui em configuração, configurações de admin, aqui existe alguma parte aqui, se eu não me engano, em localização, onde a gente pode mudar esse tipo de coisa. Então aqui, ó, estilo de separador, a gente pode alterar para o estilo brasileiro. E aí ele já salva automaticamente. Assim como qual que é o início da semana, separador de data, tudo isso a gente pode alterar aqui, beleza? Mas não vou ficar muito preso nisso não. Vamos voltar que a gente estava fazendo. Então aqui na pasta vendas já tem, né, as três queries. Média de itens por venda. Vamos lá, novamente, né? Clicar aqui em orders. Aqui finalmente vamos usar outra métrica básica, que é a métrica de média, que também tem aqui. Média da quantidade. Selecionar uma coluna para agrupar. Não, eu quero mostrar a média de itens no total. Ou a gente mostra mês a mês? Não, vou mostrar no total. Então, ó, a média está quase em 4 itens. Muito maneiro. E percebam que ele está usando vírgula para separar o decimal. Então, já atualizou. Essa é a média de itens. Itens por venda. Perfeito. O que mais? Itens mais vendidos. Itens mais vendidos. Essa daqui é uma interessante. Essa de itens mais vendidos. Vamos para cá. Vamos aqui novamente pegar a tabela orders. E agora a gente vai para o máximo de. Na verdade, não. Máximo não. A gente vai para contagem, ou seja, o número de linhas, agrupando pelo Product ID. Só que pelo Product ID a gente vai ter acesso ao quê? Ao ID do produto mais vendido. Não é tão legal. Então a gente pode vir aqui embaixo, fecha a tabela orders e a gente pode entrar na tabela produto. Graças ao Metabase e a esse banco de dados ser muito bem modelado, a gente consegue fazer essa ligação direta. Então aqui eu posso clicar no título do produto ao invés do ID do produto. É muito mais legal a gente ter o nome do produto, né? E aí aqui, se eu apertar em visualizar, ele vai criar um gráfico, mas eu não quero gráfico, eu quero mostrar em tabela essa métrica. E aqui, só que está meio aleatório, né, essa contagem. Então vamos mudar para ordenar a contagem de forma decrescente. Eu quero ver os produtos que mais venderam em cima. E vou lá. Então aqui estão os produtos que mais venderam. E eu quero limitar, aqui ó, limite de linhas, eu quero limitar a 5. Eu quero pegar os top 5 produtos. Tá aqui, top 5 produtos. Show. Eu vou chamar essa coluna de quantidade de itens vendidos. E não consegui alterar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar por aqui. Bom, o nome da coluna não importa tanto. O que importa mais. Não, na real seria bom se a gente alterasse o título da coluna, viu? Produto. Mostrar como texto.
Ele não está alterando por aqui. Não sei se é eu que não estou sabendo fazer, ou de fato não é aqui que a gente altera. Bom, mas isso não é tão importante. Contanto que o nome aqui esteja descritivo, e eu vou deixar top 5 produtos para tentar deixar descritivo. Bom, salvei. Top 5 produtos. Beleza. Então agora vamos pegar os 5 produtos menos vendidos, né? Naquela mesma lógica. Só que os 5 produtos menos vendidos é exatamente essa mesma query, só que ordenando ao contrário, né? Então, ordenei ao contrário, eu vou clicar em visualizar, vai mostrar os 5 menos vendidos no período. Então, aqui eu vou clicar em salvar, só que eu vou salvar como uma nova pergunta. Eu vou colocar como bottom 5 produtos. Top em cima, bottom embaixo, né? Então, salvar também. Beleza, então aqui a dimensão de itens a gente cobriu também. Show de bola. Agora, porcentagem de impostos pagos. Porcentagem de impostos pagos eu quero fazer em SQL, para a gente ver essa funcionalidade também no Metabase, né? É sempre legal usar todas as funcionalidades aqui principalmente num tutorial, é sempre legal usar todas as funcionalidades. No dia a dia é sempre bom fazer do jeito mais fácil possível. Então vamos lá. Aqui em SQL, para eu pegar a porcentagem de imposto mês a mês, primeiro vamos puxar tudo da tabela, né? Como eu sempre faço, só para a gente dar uma olhada no nome das colunas, beleza? Então, para pegar um mês, eu vou usar o created at, né? Eu vou truncar o created at para mês. Vou chamar isso de mês. E vou pegar também essa coluna, a coluna total, e a coluna tax. Beleza. Bom, agora, para saber a porcentagem, basta que eu pegue o tax dividido pelo total, né? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Tax dividido por total. Essa eu vou chamar de porcentagem de impostos. Porcentagem de impostos. Olha aí, maneiro. Então agora basta eu pegar a média dessa porcentagem de impostos mês a mês, né? Aqui eu não coloquei, mas o que eu quis dizer é média de impostos mês a mês. Porque aqui eu tenho imposto por venda, né? Então isso daqui é o que eu tenho de imposto por venda. Para eu saber mês a mês, então basta que eu tire o average disso aqui, ordenando por mês. Perfeito. Então, aqui está. Para transformar essa porcentagem de impostos em porcentagem, basta clicar aqui, clica aqui em porcentagem de impostos e clica aqui em, aqui em estilo, percentual, aí já alterou ali. E para alterar para um gráfico de linha também, clicar em display, aqui vai mostrar todos os gráficos de linha, né? Display e linha. Show. Melhor, vamos mostrar como um gráfico de barras, para a gente ver a comparação mês a mês. Show. E também, vamos aproveitar que a gente está usando um gráfico de barras, que geralmente é usado para comparação, e vamos ordenar isso aqui por porcentagem de impostos, de forma decrescente. Bom, se bem que no gráfico de barras ele sempre vai escolher a time series, né? Ele sempre vai fazer pelo tempo. Então meio que a gente não consegue fazer isso por aqui, mas está tudo bem. Vou salvar como porcentagem de impostos
mês a mês. Beleza. Agora a porcentagem média de impostos por venda no período todo. Então, se é no período todo, eu não preciso de group by e não preciso do mês, só o average, que vai ser um número. E aí eu vou pegar esse número e vou formatar para percentual. Aqui ele está quebrando porque está como barra, então basta vir aqui em display e mudar para tabela. Pronto. Salvar como porcentagem média de impostos por venda. E agora o total de impostos pagos no período selecionado, né? Isso também é interessante. Total de impostos pagos vai ser uma soma desse tax. Então, em vez de average, eu vou pegar sum. E vou alterar de volta esse cara aqui. Não é mais percentual, é um número normal, na verdade é moeda. Brazilian. E eu vou alterar a visualização aqui para número. Perfeito. Salvar como total de impostos pagos. Beleza. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é a gente pegar as categorias de produtos vendidos no período, né? As top 5 categorias de produtos vendidos. Então, a gente pode fazer isso porque eu acabei de me lembrar que a gente tem acesso à tabela Products também. Então, a gente pode pegar a soma de quantidade, agrupar pela categoria do produto, tem essa coluna aqui, e limitar as 5 categorias. E ordenar, claro, a quantidade de forma decrescente. Então, aqui ele vai mostrar as categorias mais vendidas. Só existem 4 categorias de produtos, aparentemente. Eu peguei 5 linhas achando que tinha mais. Então é o momento perfeito para a gente usar um gráfico de pizza aqui, né? Só que aparentemente os produtos vendem praticamente a mesma coisa, mas tudo bem. E isso daqui também acaba matando a necessidade da gente ter aquele número do número total de itens vendidos, porque já vai mostrar aqui. Então é uma forma inteligente de mostrar duas coisas com uma métrica só. Então eu vou colocar aqui número de itens vendidos por categoria. E vou salvar aqui em vendas. Por isso que é importante fazer o dashboard só no final. Então agora, finalmente, depois de mais de meia hora, temos tudo que a gente precisa para voltar lá no nosso dashboard vazio, voltar no nosso dashboard vazio e começar a finalmente fazer o dashboard. Então, beleza. Primeiro, vamos clicar aqui em editar, adicionar pergunta e vai abrir essa tela com as perguntas que a gente criou. Já está aqui na pasta vendas. Então vamos começar a pegar tudo que tem a ver com faturamento, né? Que é a primeira dimensão. Faturamento mês a mês, faturamento total. O que mais? É só isso? É só isso. Então, perfeito. Como é que a gente vai organizar esses dados? Bom, o número que é mais fácil de ler, vamos colocar aqui em cima. E o gráfico a gente pode pôr aqui embaixo. Beleza? Agora, no Metabase, existem abas. Então, se a gente quiser, ao invés de fazer um dashboard que é muito extenso, que a pessoa precisa ficar abaixando para ver o restante das coisas, a gente pode dividir por abas. Então, essa primeira aba a gente poderia renomear e colocar faturamento. Essa segunda aba a gente poderia colocar itens ou produtos. Produtos é mais bonito, né? E aí a gente deixaria
completo, assim, bonitão, mostrando só a informação do faturamento total, informação do faturamento mês a mês. E se a pessoa quisesse ver sobre os produtos, ela iria para a aba do lado, beleza? Mais uma coisa que eu quero colocar aqui é um cabeçalho. Melhor, eu vou colocar como texto, porque aí dá para usar Markdown. E aí eu vou colocar aqui em cima, colocar faturamento total. Vou deixar isso daqui como um título e vou deixar isso daqui centralizado. Perfeito. E vou colocar um outro texto aqui em cima com faturamento mês a mês. Não é necessário fazer isso, mas é sempre bom deixar as informações visíveis e óbvias. Perfeito. Então, se a pessoa quiser ver o faturamento total, vai estar aqui. No período, faturamento mês a mês vai estar aqui. Agora, a única coisa que está faltando aqui é um filtro, né? Para a pessoa poder colocar a data que ela quiser. Então, a gente vem em editar dashboard, adicionar filtro. Vamos colocar um filtro de tempo. E aqui a gente pode pôr mês e ano, trimestre, data única, etc. Ou todas as opções. Então, eu vou logo em todas as opções. Vou colocar aqui período. E a gente vai linkar esse filtro a uma coluna da nossa pergunta. Então, no caso, a coluna da tabela order, coluna created at. A mesma coisa aqui embaixo. Feito, salvar. Então, agora, quando eu não usar o filtro, ele vai pesquisar de tudo, o período inteiro. Agora, vamos supor que eu queira dar uma olhada como que foi esse período aqui do final de 2023 e o início de 2024. Já é avançado, né? Essa base de dados já está em 2026 aqui. Putz, eu quero ver o que que aconteceu. Então, vem aqui em datas específicas, coloco, sei lá, de hoje até final de janeiro de 2024. Atualizar o filtro. Olha só. Opa, janeiro de 2023 não, 24. Então aqui eu tenho o total vendido nesse período e eu tenho o gráfico daquela transição de quando a gente estava abaixo da meta para quando a gente passou a ficar acima da meta, beleza? Bom, você pode baixar os resultados e você sendo uma das pessoas que tem acesso a essa question, a esse painel, você pode editá-lo também, beleza? Se você não quiser editar, você quiser ver por dia, vamos supor que eu filtrei aqui, cara, eu filtrei um dia aqui, ó. Eu filtrei um dia não, eu filtrei 3 dias. Se eu filtrei 3 dias, ele vai mostrar um ponto só, que é do mês de agosto de 2023, que é quando é onde a gente está hoje. Putz, eu quero ver isso daqui por dia. Então a gente pode clicar aqui em cima e a gente pode alterar aqui para dia. Então agora sim, eu estou vendo dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Legal? O único problema é que a meta é fixa. Então a meta vai continuar lá em cima em 25 mil. Então talvez seja um problema, talvez seja legal deixar a meta em um outro lugar, etc. Mas é uma possibilidade também. Então, e você sempre pode voltar para o dashboard aqui. Lembrando que algumas coisas só são possíveis porque a gente está logado no Metabase e nós temos acesso total a todas essas queries. Depois a gente vai ver qual é a visualização de uma pessoa que não tem acesso a tudo que eu tenho. Eu vou gerar um link público desse dashboard e a gente vai ver como que uma pessoa que não tem acesso às queries interage com o dashboard, beleza? Mas vamos lá, vamos para a dimensão de produto aqui. O filtro é fixo, o mesmo filtro que serve para uma aba serve para todas, isso é bom. E vamos continuar aqui, pesquisar aqui. Itens vendidos por categoria.
top 5 produtos, bottom 5 produtos. Então vamos lá. A gente não colocou aqui itens vendidos mês a mês, né? Mas não tem problema não. Então aqui novamente os números absolutos, fácil de ver. Então aqui, número de itens vendidos no período total está aqui e a média por venda está aqui. Itens mais vendidos. Como eu disse, esse daqui passa a ser obsoleto porque esse cara já conta a mesma história, só que com mais dados. Então a gente pode arrancar esse cara daqui e aqui a gente vai mostrar só a média de itens por venda. Aqui está o total, já dividindo por categoria de produto. Aqui estão os top 5 vendedores, né? Top 5. E os bottom 5 também. Então dá até para deixar isso um pouco maior, isso um pouco maior e mostrar ambos aqui, beleza? Eu posso mostrar isso daqui também de outras formas, né? A gente poderia entrar nesse cara, deixa eu salvar, alterar isso para uma visualização de tabela. Ficar aqui em display, tabela e salvar. Aqui está dizendo que falhou, só que isso é um erro que dá às vezes nesse Metabase local. Deixa eu ver, de fato falhou. Tentar novamente, alterar display, tabela e salvar. Eu vou tentar dar um F5 aqui. Bom, parece que salvou agora como tabela. Esse é um probleminha às vezes que o Metabase local dá. Afinal de contas, ele está rodando aqui localmente na máquina, né? Mas sem problemas. Aqui, ó, consegui alterar para tabela. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que ver um top 5 é melhor ver assim em tabela ou ver em gráfico de barras? Eu fico meio dividido, porque se é um top 5, já são itens que eu quero prestar muita atenção. Quero prestar atenção nesses itens. E não necessariamente eu vou comparar um com o outro, porque são os melhores. E eu sei que esse daqui é o melhor. Então, eu geralmente, nesses casos assim de top 3 de pódio, esse tipo de coisa, eu não costumo deixar em gráfico, não. Eu gosto de olhar em tabela mesmo. Então, eu vou seguir essa mesma prática minha e vou deixar esse top e esse bottom em formato de tabela. Será que eu consigo salvar? Beleza. Salvou. Salvou. Então agora eu posso deixar um do lado do outro também, o que é uma vantagem. Porque eu sei que essa lista não vai crescer. Vai sempre pegar os melhores e os piores 5. Então eu posso deixar isso aqui um do lado do outro sem problemas. Esse gap aqui, vamos preencher esse gap. Beleza. Aí aqui a gente pode colocar também alguns textos. Como aqui eu posso colocar, como eu posso usar Markdown, né? Eu também posso usar emoji. Então, eu vou colocar emoji thumbs up. Esse emoji aqui, ó, top 5 produtos. Deixar centralizado. Perfeito. Texto, fazer a mesma coisa. Piores 5 produtos. E aqui eu vou pegar o thumbs down. Beleza. Só para fazer uma graça, né? No dashboard. Beleza.
média de itens por venda. Beleza, então aqui a gente consegue ver as informações que a gente se propôs, né, a ver lá no nosso planejamento. Já tem informações que a gente sabe que está faltando. Seria legal aqui, por exemplo, ter vendas de produtos mês a mês, né, ao longo do tempo. Mas não vamos esquentar a cabeça com isso não. Vamos ir para a próxima, que é de impostos, que é também muito importante. Vamos lá. Porcentagem de impostos mês a mês, média de impostos por venda, total de impostos pagos. Vou deixar o total de impostos aqui bem à mostra. Porcentagem de impostos mês a mês. Poxa, podemos alterar isso daqui para um grafo de linha. Talvez um grafo de área. Não, um grafo de linha. Tá show. E esse cara aqui, deixar ele em formato de número também, né? Display, número. Ele tá falhando, mas no final das contas ele tá salvando. É estranho. Depois eu vou reiniciar o servidor aqui do Metabase. Não vou reiniciar agora no meio do vídeo, mas pelo menos ele tá salvando. Perfeito. Então aqui eu posso até colocar um do lado do outro, esses dois números, e deixar isso aqui tomando tudo. Colocar um texto aqui, né? Beleza. Aqui, porcentagem de impostos pagos mês a mês. Média. É isso daqui centralizado. Beleza. E novamente, se eu quiser ver o que rolou num certo período, né? Que nem abril de 2022 foi quando iniciou. Foi a maior taxa paga desde o início. Já a menor taxa foi imediatamente no mês seguinte. E depois se manteve muito próximo aqui de 5%. Então, na verdade, no final das contas, essa daqui não é uma métrica tão interessante assim de olhar, a não ser que exista um esforço ativo para reduzir essa porcentagem, né? E aí sim, nesse caso, é interessante essa métrica estar aqui para ser acompanhada. Mas, no final das contas, se não for esse o objetivo, a gente poderia até tirar, se a gente estivesse falando aqui de um dashboard no mundo real. Beleza. Então, galera, é isso. Quais seriam os próximos passos aqui? Iterar com as pessoas que vão utilizar esse dashboard. Nunca comece colocando mais coisa porque você acha que vai ser útil ou porque não, isso daqui alguém olhou uma vez no ano essa métrica, então vamos colocar no dashboard. Sempre tenta focar no que as pessoas mais usam no dia a dia, que elas vão estar coladas aqui vendo essas métricas, acompanhando, e sempre iterar com quem realmente vai usar o dashboard, que geralmente quem faz o dashboard não é quem vai usar no dia a dia, né? Então essas pessoas são extremamente importantes para ir iterando e chegar num produto de qualidade. Antes de encerrar, uma última coisa que eu queria falar que eu acho interessante é essa opção de inscrições aqui, né? Na verdade, duas coisas, isso e compartilhamento externo. Essa parte de inscrições você pode enviar por e-mail para alguém, mas antes você tem que vir aqui nas configurações de administrador, vir aqui em e-mail e configurar o seu servidor SMTP. Existe uma forma de configurar um servidor SMTP de graça pelo Gmail, é exatamente o que eu fiz. Então, isso daqui é padrão, essa porta é padrão, e a única coisa que vai mudar é, você vai colocar o seu e-mail, Gmail, e a sua senha que você vai definir lá dentro do Google. Então, você pesquisa aí, como configurar servidor SMTP com o Gmail, e você vai seguir um passo a passo até que você consiga uma senha. Quando você conseguir essa senha, aí você preenche tudo isso aqui,
E aqui vai ficar habilitado essa opção, enviar por e-mail. Clicando aqui, ele fala para quem você quer enviar. Aí você seleciona usuários do seu ambiente Metabase, no caso aqui só tem eu, a frequência de envio, por exemplo, semanalmente, na segunda-feira às 9 da manhã, que é geralmente o início da semana, né? Então é uma forma de você manter os seus gestores, por exemplo, atualizados dos dados. Eles vão receber toda segunda de manhã. Aí tem aqui a opção de anexar dados. A gente pode ativar para mandar os dados em anexo. E aí você pode escolher a forma, né, como que esses dados vão ser enviados, CSV ou XLSX. Você pode escolher quais perguntas você vai anexar, enfim. Vou até enviar um agora para ver se funciona. Mas, cara, é super interessante essa funcionalidade. Vale a pena dar uma olhada para quem tem gestores que precisam dos dados atualizados sempre e não necessariamente vão olhar, né? Vão ficar entrando no dashboard para olhar. Então, aqui deu como e-mail enviado. Enquanto a gente fala aqui, eu vou ver se por acaso dá certo do e-mail chegar aqui. Mas antes disso, enquanto isso tá rolando, né? Se der certo aqui, se estiver tudo bem configurado, a gente pode dar uma olhada nessa parte de compartilhamento. Então, vou ativar o compartilhamento público, eu vou pegar o link público, significa que agora pessoas de fora da sua organização podem olhar o dashboard. Foi exatamente o que eu fiz. Eu entrei na guia anônima para mostrar que eu não estou logado no meu Metabase aqui. Tanto que se eu entrar na página inicial, ele vai pedir para eu logar. Então, o que que essas pessoas conseguem fazer? Bom, eu consigo colocar filtros normalmente, né? Colocar aqui últimos 30 dias. Eu consigo viajar entre as abas. Inclusive, eu acabei de perceber que eu não conectei o filtro nas outras abas. Então, o filtro não agiu nas outras abas. Mas, enfim, eu consigo fazer tudo isso, mas eu não consigo, por exemplo, clicar aqui na pergunta e alterar a agregação de mês para dia, que é algo que quem tem uma conta que está logado, que tem acesso a essas tabelas e a essas questões, a essas perguntas, a pessoa conseguiria fazer. Então tem uma vantagem de você compartilhar com pessoas de dentro da sua organização versus pessoas de fora da sua organização. Eu ainda consigo ver bastante coisa do dashboard e interagir com os filtros, mas eu não vou conseguir entrar para ver a fundo, às vezes mudar um tipo de agrupamento, de agregação, beleza? No final das contas, o e-mail não chegou, ou ele foi direto para alguma pasta aqui, depois eu vou dar uma olhada. E aí eu volto a falar disso. Quando tiver tudo certinho, eu volto a falar disso, porque é uma ferramenta que funciona, é uma ferramenta muito útil. E você configurar e-mails não só vai servir para isso, mas vai servir para setar alertas também dentro do Metabase. No Metabase, deixa eu entrar numa pergunta aqui. Aqui, ó. Tem a opção de você receber alertas. Então você pode setar um alerta para quando uma certa métrica tiver uma resposta. Então você pode pôr aqui novamente a frequência desses alertas, qual canal você vai querer receber esses alertas, e-mail, Slack, enfim. É muito útil essas comunicações que a gente consegue criar de dentro do Metabase para fora. Então, deem uma olhada nisso também que vale a pena. Bom, essa aula já está com praticamente 1 hora de duração, mas eu espero que tenha sido valioso em algum nível para você que assistiu até aqui. Mesmo com essa duração um pouco mais elevada do que um tutorial comum de YouTube, eu achei válido trazer todos os pontos aqui que eu conseguisse pensar sobre criação de dashboard. Não só chegar aqui no Metabase e abrir a ferramenta e começar a atacar gráfico. Então deixa a sua opinião aqui embaixo, o que podia melhorar, o que você achou da aula. Dá o seu joinha se você gostou e dá uma considerada em se inscrever aqui no canal, porque ajuda o canal a chegar para mais pessoas e mais pessoas que podem estar procurando um conteúdo parecido com esse. Então, muito obrigado e eu te vejo na próxima.